Boa noite, meu nome é Elizabeth, eu vou dar aula de denotação e conotação para o primeiro ano do ensino médio. É fundamental o tema porque o uso expressivo da linguagem e a escolha de determinadas palavras é muito importante em redações e na utilização também, não só de textos escritos, mas em textos orais, né, na comunicação oral. Eu vou iniciar a aula buscando o conhecimento prévio dos alunos, né, fazendo a contextualização e explicando a importância de compreender o que é denotação e conotação. A aula vai ser uma aula expositiva, vou utilizar slides, e aí eu fiz esses slides aqui. No primeiro slide, eu abordo o que é sentido real e sentido figurado. Denotação, a palavra no sentido denotativo está no sentido real, né, o sentido do dicionário. E conotação, no sentido conotativo, está no sentido simbólico, figurado, tá? Então, aqui a gente frisa o D para que eles se lembrem que D de denotação lembra D de dicionário. E aí não dá para esquecer. E conotação lembra coração. Também não dá para esquecer. A linguagem denotativa é aquela em que predomina o sentido real, o sentido literal das palavras, o sentido que está no dicionário. Muito comum em gêneros como reportagem, editorial, artigo de opinião, resenha, artigo científico, ata, memorando, receita, manual de instrução, bula de remédios, tá? e outros, né? E aí eu cito o exemplo aqui, a educação, principalmente na infância, determina as oportunidades que os cidadãos terão para garantir o futuro. Esse texto aí está em linguagem denotativa. Linguagem conotativa é aquela em que predomina o sentido figurado, muito comum em gêneros como tirinhas, charges, letras de músicas, poesias. E aí a gente tem uma tirinha em que o personagem fala para o outro que o pai finalmente bateu as botas. E aí o outro se assusta, fala: o quê? Quando? E aí ele fala: hoje. E ele estava doente? O personagem pergunta para o outro. Aí ele fala simplesmente o seguinte: elas que estavam sujas de areia. Ou seja, um estava falando no sentido denotativo e o outro interpretou no sentido conotativo. Então, houve um entendimento equívoco aqui, né? A gente citou aqui alguns exemplos de frases no sentido conotativo. Ontem eu tive que engolir sapo para não discutir com a minha sogra. Ou seja, eu tive que aguentar ofensas calada, né? Sem revidar, sem discutir. Aconteça o que acontecer, eu sempre vou dar a volta por cima. Dar a volta por cima seria o quê? Superar. Ela deu com a língua nos dentes, pois adora uma fofoca. Ela falou demais, né? Deu com a língua nos dentes. Né? Na frase devorando o planeta que aparece, estamos devorando o planeta, aparece na revista Veja. Qual é o sentido aqui empregado? É o sentido conotativo, porque ninguém pode comer ou devorar o planeta, né? Então, estamos devorando o planeta, estamos o quê? Destruindo o planeta. Esse é o sentido que esta frase quis dar. A gente aqui dá algumas dicas para não esquecer o que é denotação, o que é conotação. Aqui a gente vê denotação é o emprego da palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta no dicionário. E aí a gente aqui frisa de dicionário. Conotação é o emprego de uma palavra tomada em sentido figurado, que depende do contexto. C, criatividade. C, criatividade. D de dicionário, denotação. C de criatividade, conotação. E aí é fácil deles memorizarem a partir daí. Vamos frisar de novo aqui. Denotação, sentido real. E aí um exemplo. O café está muito doce.
Ou seja, o café está com muito açúcar, está muito doce, né? É o sentido denotativo. Bia é uma menina doce. Ela tem muito açúcar? Não. O que a gente quis dizer aqui? Que ela é meiga, então é o sentido figurado. Nessa tirinha, a gente vê aqui uma outra conotação. O personagem chega para o outro e fala: Isaías, quebra um galho para mim? E aí o Isaías fala: claro, que bom, preciso que você... Quando ele vai falar o que ele precisa que o Isaías faça, o Isaías vai lá e quebra o galho. Ou seja, um falou no sentido conotativo e o outro interpretou no sentido denotativo. Aqui a gente vê uma placa de aviso, né, falando que ao sair da área da piscina, a favor não transitar com o corpo molhado pelas outras dependências. Aqui é bem nítido, é bem objetivo o que a mensagem está querendo transmitir. Então, é uma mensagem denotativa. Em jornais e revistas, a conotação é muito usada para criar mensagens com duplo sentido. Tá? Então, aqui, por exemplo, se você não cuidar, e aí aparece a dengue aqui, né? Desenho do mosquito da dengue, o bicho vai pegar. Né? Então, aqui tem duplo sentido. Ou seja, se você não cuidar, o mosquito pode te pegar, o bicho pode te pegar, ou o bicho vai pegar, vai ficar ruim, né? A expressão o bicho vai pegar significa vai ficar ruim a situação, né? O bicho vai pegar. E aí você pode interpretar das duas formas aqui. Na verdade, eles colocaram o mosquito da dengue